Salve, salve, queridos alunos e alunas! Eu vou começar essa web aula de hoje falando para vocês sobre o processo de globalização. Nessa web aula, o meu objetivo é focar no processo de globalização e as suas implicações no campo social. Eu vou deixar um pouquinho essa visão histórico-geográfica da globalização de lado e vou focar aqui com vocês na globalização, nas implicações sociais. Bom, para começarmos então, quando a gente fala de globalização, essa globalização, na verdade, ela tem múltiplas dimensões. Eu tenho a globalização, o processo de globalização relacionado aí a um fator econômico, o processo de globalização atrelado a um fator social, político, econômico, cultural, de análise de relações de poder aí. No processo de globalização também é possível fazermos uma análise da organização, da produção e das ideologias, como a produção e as coisas eram produzidas em escala internacional. Bom, para a sociologia, quando a gente pensa em globalização, nós vamos ter o pensamento de um intelectual canadense chamado Marshall McLuhan, onde ele diz que o processo de globalização é um processo natural e benéfico para a história do homem. McLuhan ele reduz o mundo em uma única aldeia global. Nós vamos ter aí um processo de homogeneização cultural, econômica, social e política no mundo de acordo com ele. Vai ser benéfica, que vai ser positiva aí para a humanidade. Ainda no pensamento de McLuhan, o que a gente pode observar aí é que, de acordo com ele, o desenvolvimento da tecnologia ela vai ser responsável por difundir de forma imediata, rápida, as notícias, mantendo a população extremamente informada. Para McLuhan, essa população altamente informada, ela não se deixa ser aproveitada e manipulada. Esse é um pensamento único, um pensamento que é contestado aí pela sociologia. Ainda de acordo com Marshall McLuhan, o mercado global ele vai se homogeneizar. Nós vamos ter uma homogeneização no mercado global, na compra e venda de mercadorias. Isso já é perceptível hoje, pois grande parte de tudo que é produzido, tudo que é comprado e tudo que vem aí do mercado chinês. E nós vamos ter uma identidade universal nesse mercado global. Você já não tem mais um produto sendo produzido especificamente num local, num país, num lugar. Então você tem essa identidade universal, única, e a homogeneização aí dos locais de produção no mercado global. Contestando o pensamento de McLuhan, eu vou ter aqui o pensamento de Milton Santos, um geógrafo extremamente conceituado no mundo que pensou aí o processo de globalização. Como eu já disse para vocês, Milton Santos ele vai fazer uma crítica a esse pensamento único, benéfico, positivo feito pelo canadense McLuhan. Para Milton Santos, essa distribuição da riqueza e do poder propiciado pelo processo de globalização é o responsável aí pelas atividades social, tanto num plano internacional quanto num plano local. Então, para Milton Santos, o que a gente tem aí é que o processo de globalização ele potencializou as desigualdades sociais. Além disso, para Milton Santos, a velocidade das notícias ela se traduz em informação, ou nem sempre vai se traduzir em informação para as pessoas. Milton Santos diz que no processo de globalização atual, o que nós temos é a informação estando restrita a um grupo de pessoas que a utiliza, claro, em benefício próprio, principalmente em benefício econômico. Então essa ideia de que a informação ela é universal, ela é para todos e ela contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, para Milton Santos isso não acontece. A informação ou as notícias para Milton Santos restritas a um grupo de pessoas. Milton Santos diz também para a gente que no processo de globalização pensado por McLuhan, existe um encurtamento das distâncias. As distâncias tornam-se mais curtas, distâncias físicas. Só que para Milton Santos, essa redução das distâncias físicas
ela só é possível para quem tem condições financeiras para viajar, principalmente aí as viagens aéreas. De acordo com Milton Santos, para que você aumente o seu repertório cultural, político e econômico, é necessário que você conheça outros lugares e pessoas. Mas o conhecer outros lugares e pessoas demanda um capital mínimo, e Milton Santos diz para a gente que esse capital para conhecimento político, econômico, social e cultural está restrito à elite, está restrito à população. No mercado global, Milton Santos ele diz para a gente que a ação ele vai potencializar as diferenças regionais. Um exemplo, o Hemisfério Sul, a maioria dos países do Hemisfério Sul, são meros fornecedores de matéria-prima com um baixo valor agregado dessa matéria-prima. Enquanto os países do Hemisfério Norte, vamos pensar em Estados Unidos, Japão, Europa e hoje a China, né, são os grandes desenvolvedores de tecnologia. Compram a matéria-prima do Hemisfério Sul, transformam essa matéria-prima, agregam valor a essa matéria-prima, tornando esse produto muito mais valioso. Além disso, de acordo com Milton Santos, de globalização, ele só aperfeiçoou o consumismo, o comprar sem a necessidade, o comprar de forma Para Milton Santos ainda, o processo de globalização atual, ele traz muito mais pontos negativos do que pontos positivos para a maioria das pessoas no globo. O processo de globalização, ele leva à ignorância, porque nem toda a informação é transformada em conhecimento, aonde chega, leva à pobreza com a exploração aí dos países em desenvolvimento subdesenvolvidos, desemprego e a capacidade aí de exercer a cidadania, porque em alguns países o controle político e econômico de outros leva a essa pobreza e a dependência dos países ricos industrializados. Ainda de acordo com Milton Santos, a globalização também ela vai contribuir aí para aumentar as disputas, além de inúmeros movimentos separatistas no mundo todo. Nós temos aí alguns teóricos, alguns intelectuais que têm uma visão otimista sobre o processo de globalização. Até certo ponto isso é interessante. Nesse processo de globalização, nós temos aí grandes potenciais democráticos e libertários. A gente pode ver pela questão da chamada Primavera Árabe, quando os países árabes do norte da África, eles organizam-se para libertarem-se dos seus ditadores. E essa organização, disseminação de informações, de mobilização para independência e derrubada de governos autoritários aconteceu por meio da tecnologia, principalmente aí com o uso do Twitter. Nós vamos ter aí no processo de globalização também uma mistura de povos, culturas e costumes, o que acaba aí com a exclusividade do racionalismo europeu, da prioridade europeia. Nós vamos ter também uma aglomeração de pessoas em áreas cada vez menores com esse processo de globalização, o que vai intensificar a troca, a produção de ideias e de ações novas. Ideias e ações novas, e não algo palpável, um produto palpável com um objetivo estritamente econômico. O processo de globalização, de forma positiva, contribui para esse desenvolvimento de ideias e ações positivas. Ainda com relação a essa visão otimista, uma valorização da cultura popular, a emergência, a cultura popular nos países ela começa a emergir, uma sobrevivência, um revigoramento das relações locais, principalmente relações sociais e econômicas em espaços menores. Também nós temos aí uma visão negativa da globalização, que diz que a globalização, na verdade, ela é um mito. Um cientista político, José Maria Gomes, que diz que a globalização é uma ferramenta a serviço das estratégias aí, ou de novas estratégias de acumulação do capitalismo. A globalização tem como objetivo potencializar. Nos anos 80, a globalização ela começa a fazer parte do discurso neoliberal, ou seja, os políticos neoliberais dizem que a vai ser positiva para a maioria das pessoas. Com relação às grandes corporações,
o que a gente vai ver é que essas grandes corporações, grandes empresas, grandes conceitos econômicos, elas estão unicamente comprometidas com a ação de lucros. E elas dizem que a globalização ela é benéfica, reversível, é só uma visão dessas grandes corporações. O objetivo não é da possibilidade de lucro, velocidade da comunicação e da tomada de decisões aí em tempo real. Essas grandes corporações também elas pregam, ou seja, a não interferência do Estado na economia e na pois elas dizem que o Estado ele vai ser responsável aí por questões, impedindo aí essas grandes corporações de agir livremente, gerar prosperidade e bem-estar a todas as nações. As empresas, então, deixam bem claro que o grande do mundo é o Estado, ou o próprio Estado, que dava o livre acesso à livre economia, impossibilitando aí o bem-estar da maioria da população. Queridos alunos e alunas, eu termino a web aula por aqui. Estudem e estudem.